Depois de vermos os nossos amigos e os nossos falsos amigos, ou seja, cognatos e falsos cognatos, nós vamos falar sobre leitura. Então, por que a gente vê primeiro os cognatos? Porque isso será importante quando nós chegarmos nas técnicas de leitura. Então, nós vamos entender quais são as técnicas usadas para você poder ler. Então, aqui nós não estamos falando de escrever, nós estamos falando de ler. Então, se a sua pronúncia tem algum probleminha, se você pronuncia errado, gente, é normal. Porque pronúncia tem a ver com prática. Toda hora você tem que estar praticando. Então, às vezes, você vai pronunciar alguma coisa errada. É normal, acontece. Agora, o ler, você tem que ler e entender, compreender o que está sendo dito. A isso não tem como fugir. Não tem como, porque se eu não sei o significado, se eu não entendi o texto, não tem o que fazer para te ajudar. Você vai precisar perguntar para a pessoa, eu não entendi. Como que eu faço para entender esse texto? Porque daí nós estamos falando de técnicas de leitura. Como melhorar minhas técnicas de leitura? Então, segundo uma especialista, ela diz o seguinte, que há várias maneiras de você ler um texto, né? E um leitor eficiente, ele aprende a usar todos os estilos, dependendo do objetivo que ele tem. Qual é o meu objetivo ao ler um texto? 1, estou lendo por prazer? 2, eu quero obter informações? Ou eu quero completar uma tarefa? Qual é o meu objetivo para fazer a leitura desse texto? Então, eu tenho que primeiro pensar nisso. De acordo com o meu objetivo, eu vou definir a técnica que melhor funciona para mim na hora da leitura. Por quê? Porque ler é um processo. Um processo que passa por várias etapas, até a total compreensão do texto. Quando eu estou aprendendo um idioma novo, a leitura precisa passar por processos. Na língua portuguesa eu faço isso. Eu leio o texto, eu vou processar esse texto porque eu tenho que buscar um conhecimento referente àquele assunto. A hora que eu busquei o conhecimento referente àquele assunto, eu vou entender ele, porque a partir do momento que eu compreendi o assunto, aí eu vou entender o que aquelas palavras representam. A palavra por si só, ela não representa nada. Ela só vai ter valor a partir do momento que eu compreendo o significado dessa palavra. Então, ela tem significado, ela tem sentido para mim, porque eu sei o significado dela. Então, se eu ouço a palavra leitura, ela só tem sentido para mim porque eu sei o que significa leitura. Eu tenho que entender a amplitude da palavra leitura. O que significa ler? O que significa leitura? Ler é um verbo, significa fazer a leitura. O que significa leitura? Significa passar os olhos sobre uma palavra. Essa palavra está dentro de uma frase, essa frase está dentro de um parágrafo, e esse parágrafo normalmente forma um texto. Então, olha bem, tem processos ali para a formação desse texto. Para entender esse texto, eu preciso compreender o contexto. Esse texto vai falar do quê? Olha as referências. Esse texto é sobre saúde, esse texto é sobre jogos, esse texto é sobre animais, esse texto é sobre amizade, sobre amor, sobre saúde, sobre felicidade, sobre roupa, sobre moda. Olha, eu tenho que entender o contexto. Então, olha lá, para realizar uma leitura eficiente em língua portuguesa, eu preciso entender o contexto, ou seja, o entorno. É como se eu olhasse para o texto e antes de começar a leitura, eu perguntasse assim, vamos conversar sobre o quê? Numa conversa, também nós fazemos isso. O processo de comunicação ele também é semelhante, porque você não chega de repente, aleatoriamente, e fala para alguém, nossa, o Joaquim caiu. Aí a pessoa olha para você e fala, hã? Primeiro, é uma pessoa, vamos imaginar a situação, uma pessoa que não te conhece, muito menos quem é Joaquim, para você falar o Joaquim caiu. A pessoa vai olhar para você com aquela cara de interrogação. Eu não sei do que você está falando. Não faz sentido para ela. Então, para a gente ter uma situação comunicativa, a gente precisa combinar. Então, vamos combinar com o amigo? Olha, é o seguinte, eu conheci você agora, nós chegamos aqui e nós descobrimos que temos um amigo em comum. Então, vamos falar um pouquinho do Joaquim?
Olha bem, então tem toda uma situação comunicativa. Pessoas que se conheceram no ambiente, estavam ali num evento, se conheceram, perceberam que estudaram na mesma escola e que tinham um amigo em comum. Tá? Ah, você conhece o Joaquim? Conheço. Ai, que legal. Como que ele está? Ah, o Joaquim caiu essa semana de bicicleta, né? Porque você sabe, ele faz passeios, né, no final de semana para conhecer a natureza, né? Ele é um esportista, ele adora fazer esses passeios de bicicleta com a família. E aí, num desses momentos, ele estava atravessando uma rua e aí um carro passou muito próximo a ele, quase o atingiu, e ele acabou caindo. E por causa disso ele se machucou. Então ele está todo ralado. Então olha bem, tem um contexto. Como tem um contexto, eu entendi a situação comunicativa e eu vou conseguir falar sobre ela. Então se eu estou lendo isso no texto, tem um contexto. Alguém me explicou de onde veio essa informação, né? Teve uma introdução no assunto. Sabe aquele momento que você está conversando com alguém e fala assim, vamos mudar de assunto? É isso. É aquele momento que você já não tem mais o que falar ou você não quer mais falar sobre esse assunto e muda. No texto é a mesma coisa. Eu tenho que entender que tem um contexto também para a situação comunicativa fazer sentido. Ou seja, para a leitura fazer sentido, tem um contexto. Por isso que é um processo. E esse processo significa que é realizado em etapas. Vamos ver isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender quando se fala em leitura na língua inglesa. Parar com o hábito, muitas vezes que a gente tem, de ler palavra por palavra. Ué, mas como que a gente vai ler se não é palavra por palavra? O que eu quero dizer é que você lê uma palavra, para e vai procurar o significado. Lê outra palavra, para, vai procurar o significado. Lê uma palavra, para, vai procurar o significado. Então está lá escrito lá no texto. Mary has a dog. Então você lê Mary, aí você fala, nossa, Mary é o mesmo que Maria, beleza. Has, aí eu não sei o que é has. Ah, has vem do, aí você vai procurar, vem do verbo have, significa ter. Então Mary tem. Aí o a, procura lá, é um artigo, significa um. Ah, dog eu sei, um cachorro. Então você fez uma leitura, ó, pausando palavra por palavra. Essa leitura não flui. Demora muito para ser realizado, primeira coisa. E segundo, é uma leitura que não vai render. Vai demorar para você compreender o texto todo, parando toda hora. O que eu faço? Eu vou fazer uma leitura completa, eu vou ler a frase toda. Mary has a dog. E sigo. His name is Bob. E aí eu coloco, o nome dele é Bob. E sigo a leitura. E vou continuando lendo e lendo. Eu não vou parar. Ah, mas eu não entendi o que é dog, eu não sabia o que era dog. Eu vou parar para olhar? Não, continua lendo. Continua lendo que você pode encontrar dentro do texto as informações referentes a isso para te dizer quem é Bob. Use seu conhecimento prévio sobre o assunto. Então nós estamos falando sobre pets, então o título do texto é Pets. Ah, eu sei o que é pets, animais de estimação. Então, alguém vai ter algum animalzinho. Se está dizendo que a Mary has a dog, então dog deve ser um pet. Ó, meu conhecimento prévio do assunto. Eu vou dominar as minhas estratégias, né, para fortalecer isso. Então, vou melhorar cada vez mais. Vou trabalhar o contexto, vou trabalhar as palavras, os cognatos, as palavras que eu já conheço, para facilitar a minha compreensão. Vou prestar atenção em tudo. Tem um título, então aquele título já me traz algumas informações. Então, eu sei que é pets, então vou falar de animais de estimação. Então, eu sei que as pessoas que serão citadas, ou o assunto falado será esse. Então, já vou por aí, ó. Animais, assunto falado. Volto a dizer, mesmo em português, muito menos em inglês, em qualquer idioma que seja, ninguém vai começar uma conversa totalmente aleatória. Ninguém vai te dar um texto totalmente aleatório. Toma esse texto, acabou. Ele tem todo uma introdução, um conhecimento para você compreender a estrutura. Então também tem que lembrar da estrutura gramatical. Verbo, pronome, sujeito, toda essa construção. Então isso que é importante para você compreender a leitura do texto. Ela não é aleatória. Ela é formada parte a parte. Por isso que tem que ser etapas para você compreender melhor o texto. Então, para fazer uma leitura adequada, eu tenho que relacionar ideias, estabelecer referências, ou seja,
olhar o meu contexto, o meu entorno. Eu vou fazer deduções lógicas. O que são deduções lógicas? Eu olho para aquele contexto e falo, ué, se está falando de animais de estimação, automaticamente eu entendo que o Bob é um animal de estimação. Eu posso não saber o que é dog, mas eu entendi que Bob é um animal de estimação da Mary. Eu vou identificar as palavras que representam as ideias principais. Então, ó, Mary é a dona, dog deve ser o animalzinho dela e Bob é o nome. Relacionei as ideias. E assim vai me ajudar a compreender. Se eu não entendi completamente a palavra, eu posso tentar desmembrar ela. Lembra dos prefixos e sufixos? Lembra lá? Então, no inglês também há prefixos e sufixos. E aí eu vou construindo o meu conhecimento. Vou trazendo, resgatando o meu vocabulário. Então, são várias técnicas que eu posso usar para ajudar na hora de compreender o meu texto, de compreender o texto como um todo. Nós vamos ver as três mais usadas, digamos assim, as três mais indicadas para fazer a leitura de um texto. Vamos a elas? Então, antes de irmos direto para elas, vamos relembrar. Eu vou usar todas as minhas estratégias que eu já conheço, que eu já sei, para compreender o texto. Além disso, eu posso usar essas aqui, especificamente, quando se fala na leitura de textos em inglês. Então, eu tenho prediction, scanning e skimming. Tá? Mas o que é prediction, scanning e skimming? Nós vamos ver justamente isso. Cada um deles. O que é prediction? O que significa isso? O que significa scanning? O que significa skimming? Nós vamos ver cada uma dessas técnicas. Vamos lá? Primeiro, prediction. O que é prediction? Prediction significa uma pré-leitura. Então, sem conhecer nada do texto, eu vou fazer uma leitura superficial, tentando deduzir informações. Vou olhando ali, eu pego o texto como todo e vou olhando o título, olho as informações. Se tiver uma imagem, essa imagem já vai me ajudar, lembra? Referência. Eu procuro se tem nomes ali conhecidos. Vamos supor que o texto tem o nome de um artista. Ai, tem o nome de um ator. No texto está lá escrito lá, Brad Pitt. Aí eu falo, Brad Pitt, ator. Vai falar alguma coisa dele. Olha, eu já vou buscando ali minhas informações. Para saber o assunto, ó, eu estou construindo as minhas ideias. Ó, é uma pré-leitura. Antes de começar de fato a ler, estou começando ali, ó, fazer uma dedução por cima. Isso vai depender o quê? Do meu conhecimento relacionado ao assunto. Então, eu estou antecipando, prevendo o que será falado no texto. Então, eu tenho lá Brad Pitt, eu tenho a palavra cinema, ó, palavras que eu conheço. Eu tenho a palavra Brasil. Aí eu estou pensando, né? Brad Pitt, cinema, Brasil. Aí eu fui deduzindo. Brad Pitt é um ator, provavelmente algum filme que ele vai lançar no Brasil. Então, ó, já estou fazendo uma pré-leitura. Então, eu vou usar todas as informações que estão ali superficialmente no texto para entender sobre o que vai ser falado, sem ler ainda. Estou na pré-leitura, é o momento que eu estou deduzindo o conteúdo do texto. Eu estou olhando ponto por ponto para tentar compreender superficialmente o assunto do texto. Tá? Então, essa pré-leitura é muito importante você fazer, porque é você prestar atenção nos detalhes. Eu não estou aqui lendo palavra por palavra ainda. Eu não estou lendo o texto, eu estou fazendo uma pré-leitura. É aquele momento de deduzir o assunto do texto. Já que eu não conheço, eu vou deduzir. Aí o título do texto eu vou olhar. O título do texto é esse. Então ele está falando, ó, filme. Imagino que seja um novo filme, porque o título está falando lá, né? Estreia no Brasil. Essa parte eu entendi. Então, olhei lá, está lá escrito assim, movie. Eu já vi essa palavra, então você quer filme. Aí ele está falando depois alguma coisa Brasil. Então, deve ser um filme no Brasil. Ou o filme vai estrear no Brasil, olha as deduções. Ou ele está dizendo que o filme será gravado no Brasil. Então, terão cenas gravadas no Brasil. Então, vou lendo o texto e vou tentando compreender. Ou o filme vai ser gravado no Brasil, ou o filme estreará no Brasil. Então, vou por dedução. Ó, é pré-leitura isso. Não é uma leitura de fato do texto. É uma dedução sobre o conteúdo
que esse texto vai trazer. Então, eu uso o título, eu uso o subtítulo, eu uso as imagens que tiver, as palavras que eu conheço, para poder montar na minha cabeça, olha bem, na minha pré-leitura, o que esse texto vai falar. Então, prediction é uma técnica muito legal para você poder trabalhar esse primeiro momento, aquele momento que você recebe o texto, olha para ele e fala: quem é você? O que eu vou fazer com você? Eu não sei ler inglês ainda, o que eu faço? Então você começa por aí, prediction. Mesmo não sabendo inglês fluentemente, você com a prediction, você consegue pegar pequenos detalhes, pequenas nuances do texto. Pelo menos você vai saber do que fala. Você pode não entender completamente, mas você já vai saber. Então, prediction é a primeira técnica de leitura que nós estamos vendo.